Introducción aos fenómenos de transporte, módulo 4, aula 4.2, ministrada pela professora Caridad Noda Pérez. Tópicos da aula. Continuamos com o tópico de escoamento externo. Nesta aula veremos cilindro em escoamento cruzado e esfera. O livro empregado, Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, de Encropera de Billman e Gagin, capítulo 7, e todas as figuras usadas foram tomadas desse livro e desse capítulo. Então, cilindro em escoamento cruzado. Vamos começar com ele. Então, nós temos que o fluido, a corrente de fluido, ela vem e ela chega ao ponto de estagnação, onde esse ponto de estagnação a velocidade é zero e a pressão aumenta nesse ponto aqui de estagnação. A partir desse ponto, então, a pressão ela vai diminuindo na medida em que a corrente, a linha de corrente X, ela, que é a linha coordenada, a linha de corrente, aumenta. E então, a camada limite, então, se desenvolve aqui nesse ponto, influenciada por quê? Porque tem um gradiente de pressão favorável, é decir, a variação da pressão em função de X é menor do que zero. Então, a pressão, então, é mínima na parte posterior do cilindro, e a camada limite, então, na parte posterior do cilindro, a partir desse ponto, na parte posterior do cilindro, se desenvolve na presença de um gradiente de pressão adverso, onde eu tenho que a variação da pressão em função de X é maior do que zero, nesta parte de atrás. Então, assim, a velocidade do fluido, então, ela vai ser diferente da velocidade do fluido global, devido a que essa velocidade global vai depender de quê? De X e varia com a posição X. Então, a velocidade do fluido em X se deve ao comportamento oposto à relação da pressão em X. Então, a velocidade do fluido em X é igual a zero no ponto de estagnação, como já vimos que eu falei anteriormente, não é? Então, aqui, a velocidade do fluido aqui no ponto de estagnação, ela é zero. O fluido, então, se acelera devido a que tem um gradiente de pressão favorável. Quando a variação da pressão em função de X é igual a zero, então, a velocidade do fluido atinge seu valor máximo. Então, aqui neste ponto aqui, quando a velocidade do fluido aqui, quando o gradiente de pressão aqui se faz zero, exatamente nesse ponto aqui, então, a velocidade do fluido atinge seu valor máximo. E depois, então, desacelera devido a um gradiente adverso. Então, temos aqui o gradiente de velocidade e de pressão. O gradiente de velocidade em função de X é um gradiente positivo e o gradiente de pressão é negativo. Então, tudo isso acontece até esse ponto aqui. Eu tenho um gradiente de pressão favorável, no qual a camada limite se desenvolve. E a velocidade do fluido, então, é máxima quando eu tenho um gradiente de pressão igual a zero. Então, um gradiente de pressão em função de X se faz zero justo nesse ponto. E então, nesse ponto, então, eu tenho a velocidade do fluido máxima. E passando esse ponto daqui para frente, eu tenho um gradiente de velocidade em função de X, que é maior do que zero, mas o gradiente de pressão é menor. E então, o fluido começa a desacelerar. E aqui nós vemos, começamos a ver como eu tenho alguma a formação de uns perfis de velocidade negativos e positivos. Então, com a desaceleração do fluido, o gradiente, então, de velocidade na superfície de YX, então, tende a zero. Esse gradiente aqui tende a zero. E, a seguir, então, o ponto de separação, então, da camada limite está onde o gradiente de velocidade em função de Y se faz igual a zero, ou seja, aqui nesta posição. O fluido, então, na superfície tem um movimento a vencer devido ao gradiente de pressão. Então, e a continuação, então, desse movimento aqui ajustante se torna impossível e a camada limite se separa, criando vórtices e ondas. Então, após a separação da camada limite, na parte posterior, após a separação da camada limite, se forma uma esteira ajustante e o escoamento em vórtices altamente irregular. Então, a transição da camada limite, então, ela depende do número de Reynolds e ela influencia pela posição, e depende do número de Reynolds, o qual influencia a posição da separação da camada limite. Vamos ver. Para o número de Reynolds, lembrem que o número de Reynolds vai ser igual a
Rho, densidad veces a velocidad veces su diámetro dividido a velocidad, a viscosidad dinámica, también a velocidad veces su diámetro dividido a viscosidad cinemática, para un número de Reynolds menor o igual que 2 veces d a 5, a separación da camada límite, él acontece en aproximadamente 80 grados, en un punto 80, antes de llegar a velocidad máxima del fluido. Ya al número de Reynolds mayor que 2 veces d a 5, a transición da camada límite, a camada límite turbulenta y a separación, entonces él es retardado. Y entonces él acontece en ángulos aproximadamente 130, ángulos superiores. Então, esse processo, então, ele é influenciado a força do arrasto viscoso, FD, que atua sobre o cilindro. Quais são as contribuições que tem a força de arrasto viscoso? Uma devido à tensão de cizallamento, conhecida como arrasto viscoso, e outra devido à queda de pressão no sentido de escavamento para a formação da esteira. Esse é chamado de arrasto de forma ou arrasto de pressão. Então, o coeficiente então, de arrasto é igual a força de arrasto viscoso vezes a área frontal do cilindro, plano normal a velocidade a montante, vezes multiplicado pela densidade vezes a velocidade do fluido ao quadrado sobre 2. Sendo então que o coeficiente de arrasto vai ser uma função do número de Reynolds. E então, para o número de Reynolds menor ou igual que 2 vezes 10 a 5, acontece uma grande redução do coeficiente de atrito e a transição da camada limite retarda a separação. Maior ou igual. Para o número de Reynolds maior ou igual que 2 vezes 10 a 5, acontece uma redução grande da camada do coeficiente de atrito e a transição, então, ela é retardada, reduzindo, então, a extensão da esteira e a magnitude do arrasto de força. Então, o número de Nusselt, θ, em uma posição do ângulo, e o número de Reynolds se devem à diminuição da espessura da camada limite. Existen correlações empíricas, diferentes delas. Uma análise, então, da camada limite nos permite obter a seguinte expressão, que ela é válida para o número de Prandtl maior que 0,6 e para Reynolds baixo. Então, o número de Nusselt para um valor para θ igual a 0 é igual a 1,15 vezes o número de Reynolds a 1 medio vezes o número de Prandtl a 1 terço. Mas esta correlação é para θ igual a 0, no ponto. Então, nos cálculos interessam, então, mais as aplicações globais do que os pontos locais, porque a gente, na verdade, não vai ponto a ponto, senão a gente vai à aplicação, eu preciso um número de Nusselt global e não um número Nusselt local. Então, para isso, existe a correlação de Hilbert, por exemplo, uma delas, onde os coeficientes C e M están tabelados en la tabla 7.22 incorpora. Dice que un número de Nusselt medio es igual al coeficiente de transferencia de calor medio veces su diámetro dividido a conductividad térmica, es igual a C veces un número de Reynolds de elevado a M veces un número de Prandtl elevado a 1 tercio. Válida para Prandtl mayor o igual que Z. Propiedades, entonces, de fluido son avariadas na temperatura do fluido. É importante ver quando você vai aplicar as diferentes expressões para quem que elas são válidas. Ela é válida para o número de Prandtl maior que 0,7, ok. E para a propriedade do fluido tem que ser avaliada na temperatura do fluido. Então, relação de Sukauskas. O número de Nusselt medio es igual a C veces un número de Reynolds a M veces un número de Prandtl a N veces un número de Prandtl sobre un número de Prandtl superficial elevado a 1/4. Un número de Prandtl superficial es determinado na temperatura da superfície e o número de Prandtl na temperatura média do fluido. Não média, sino a temperatura do fluido. Então, ela é válida para Prandtl entre 0,7 e 500 e para o número de Reynolds entre 1 e 10 a 6. Si el número de Reynolds no fuera ese valor o el número de Prandtl no estuviera entre esos valores, esta correlación no puede ser usada. Entonces, todas las propiedades son avaliadas en la temperatura del fluido menos el número de Prandtl S que es avaliado en la temperatura de la superficie. Los valores de C y M están en la tabla 7.4 do incorpora.
Então, se o número de Prandtl é menor ou igual que 10, o valor de n é igual a 0,37 e para o Prandtl maior ou igual que 10, o valor de n é igual a 0,36. Outra correlação empregada é a correlação de Churchill e Bernstein, que foi desenvolvida em 1977, e ela é aplicável para qualquer valor de reino. Então, nessa relação, o número de Nusselt D es igual a 0,3 más esta parte de la expresión, que es 0,62 veces un número de Reynolds a un medio, veces un número de Prandtl a un tercio, dividido por 1 más 0,4 dividido el número de Prandtl a 2 tercios, todo eso para ese termo elevado a un cuarto, y todo eso multiplica para este termo, que es igual a 1 más un número de Reynolds de sobre 282.000 elevado a 5 octavos, elevado entonces ese termo a 4 quintos. Ella es válida para un número de Reynolds veces un número de Prandtl mayor o igual que 0,2, y para propiedades, todas las propiedades son avaliadas entonces una temperatura del fluido. Las ecuaciones anteriores que vimos ya las pueden ser usadas para transferencia de masa sustituyendo un número de Nusselt, pero un número de Sherwood, y un número de Prandtl, donde quiera que lo escriba, pero un número de Smith. Entonces, para el caso de esfera, efectos similares a los de un cilindro circular con transición de separación y separación de cama de límites son vistos cuando yo tengo esferas en escobamiento cruzado. Entonces, un número de Reynolds para valores de número de Reynolds bajo, el coeficiente de atrito es dado por la ley de Stokes. Entonces, el coeficiente de atrito es igual a 24 dividido el número de Reynolds, y un número de Reynolds es igual a menor o igual a 0,5. Ya para otros valores del número de Reynolds, a correlación de Whittaker, dice que el número de Nusselt es igual a 2 más número de Reynolds elevado a un medio más un número más 0,4 veces el número de Reynolds elevado a un medio, más 0,06 un número de Reynolds elevado a 2 tercios, todo ese termo multiplicado por el número de Prandtl a 0,4, y todo L multiplicado por la viscosidad dinámica sobre la viscosidad dinámica en la superficie elevado a un cuarto. Ella es válida para número de Prandtl entre 0,71 y 380, número de Reynolds entre 3,5 y 7,6 por 10 a 4, y la relación de viscosidad sobre la viscosidad en la superficie entre 1 y 3,2. Todas las propiedades son avaliadas en la temperatura del fluido, menos a viscosidad en la superficie, que ela se avalia na temperatura da superfície. Então, para a esfera também podemos ter o caso espacial de transporte de gotas em queda livre. E a correlação de Rance e Marshall em 1952, que foi desenvolvida nessa época, se aplica nesse caso. Aí nós temos que o número de Nusselt é igual a 2 vezes mais 0,6 o número de Reynolds elevado a un medio veces un número de Prandtl elevado a un tercio. No limite un número de cuando el número de Reynolds tende a 0, entonces un número de Nusselt es igual a 2. Entonces, para la transferencia de masa, entonces sustituye un número de Nusselt, pero un número de Sherwood, y un número de Prandtl, pero un número de Smith. Conteúdo protegido por derecho autoral, siendo permitida apenas a su reproducción para fins educativos y de información no ámbito de disciplina cursada. Nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua no próximo vídeo.